Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a você nesse evento da Igreja Fonte da Vida, nesse evento para as mães. É sempre muito bom falar de mães ou falar sobre mães. E eu quero hoje falar de mãe para mãe. Eu sou mãe e avó, graças a Deus. Tenho 3 filhos. E os 3, uma filha, 2 rapazes, 2 homens, os 3 são casados e 5 netos abençoados. É um orgulho para mim, gente, Deus me perdoe e o sangue de Jesus tem poder, mas é um orgulho para mim chegar perto do meu neto mais velho, ele está aqui, está aqui já mais de palmo, mais alto do que eu. E é um orgulho para mim, isso é uma bênção. Então quero falar hoje com você que é mãe, quero falar de mãe para mãe. Usando um versículo, alguns textos, aliás, da Palavra de Deus, mas como texto base eu quero usar o Salmo 127. O Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz aquele que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sempre existem na palavra de Deus algumas frases que a gente fica com dificuldade de entender. Por quê? Porque levando-se em conta o tempo e a nossa sociedade, o nosso contexto, às vezes fica difícil de entender. Mas este salmo é muito claro, muito claro. Ele diz o seguinte aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nós saímos aí da campanha Mães e Amigas que Oram. Você que talvez não seja mãe, mas você é uma mulher, você tem a sua família, você é dona de casa, você gere aí a sua vida. Então vou falar para você também, para uma boa edificação, para você ter uma família abençoada, para você ter filhos abençoados. Não adianta trabalhar sem Deus estar presente na sua vida. Eu falo isso com propriedade, eu falo isso por experiência. Não experiência própria, porque graças ao Senhor Jesus Cristo, tenho vivido aí com o apóstolo César, com meu marido, servindo a Deus, já nos casamos. Quando nos casamos, uma das coisas que foi propósito entre nós era que a nossa família, a nossa casa, Deus seria o principal na nossa casa. Então, nosso casamento seria o cordão de 3 dobras, eu, ele e Deus. Funciona assim. Funciona assim. Então, eu vou dar um exemplo para você. Diz que um garotinho, uma criança, perguntou para o seu pai assim: pai, qual é o tamanho de Deus?
E o pai, no mesmo momento, querendo ter alguma coisa para responder, eu acho que iluminado pelo Espírito Santo, ele olhou para o céu e viu um avião passando muito alto, muito alto. E é um avião lá em cima, desse tamanhozinho, né? Muito alto. E ele olhou para o filho e falou: meu filho, qual é o tamanho daquele avião? E o menino falou rapidamente: o pai, é pequenininho, pai, ó, desse tamaninho. Aí o pai pegou o menino, devia estar perto, né, nas imediações de um aeroporto, levou o menino até o aeroporto e Deus queira que seja no aeroporto internacional, né, gente? Que tem aqueles aviões enormes. E chegou naquele lugar que se pode olhar os aviões e virou para o filho e falou: e agora, meu filho, qual é o tamanho deste avião? E o menino falou assim: nossa, pai, ele é gigante. E o pai virou para ele e falou assim: é Deus, meu filho. Se você se aproxima de Deus, Ele se torna forte e grande, e você percebe esse Deus enorme e grande na sua vida. Porém, se você se afasta de Deus, Ele vai parecer pequeno para você. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Então, Deus quer fazer parte da sua construção. Deus quer fazer parte da sua construção. Mas para isso você precisa se voltar para Deus. Minha querida amiga, minha querida irmã, a sua família vai funcionar e vai ser uma bênção se Deus estiver na sua casa. Se Deus funcionar para você como um telhado que protege a sua casa. Se Deus funcionar para você como a luz que ilumina a sua casa. Se Deus funcionar para você como o alimento que você põe dentro da sua casa. Por que eu estou falando isso? Eu vou levar em conta, como eu falei para você, sou mãe e sou avó, né? Meus filhos hoje quase, só tem o caçula que não chegou nos 40, mas os outros já entraram no ENTA, né? Então, é importantíssimo que você crie o seu pequeno tendo consciência de Deus. É importantíssimo. Quando nós apresentamos criança na igreja, eu sempre digo aos pais: vocês têm uma missão, aos pais e aos avós, porque os avós influenciam. O avô, a avó não cria. A responsabilidade de criar é dos pais, deveria ser. Mas o avô e a avó influenciam, dão exemplo, são aquele marco, às vezes, que fica na mente das crianças. Eu sempre digo: crie esta criança com consciência de Deus. Isso, olha, se isso em todas as gerações foi importante, nesta geração é primordial. É primordial. Crie a sua criança falando de Deus. Nunca é cedo demais, sabe? Eu conheço mães que viram e dizem assim: não, ele é muito criança, ele não vai entender isso. Não vou contar as histórias da Bíblia. Como é que ele vai entender que uma mãe botou uma criança no rio? Depende de como você conta a história.
Depende de como você conta a história. A história bíblica é real, aconteceu, não é mentira, é real. E dependendo de como você conta a história, você vai ressaltar o positivo, ressaltar o que é de Deus para aquela criança. Essas gerações hoje, eles têm enfrentado, gente, pressões que eu não enfrentei na minha geração, que eu não enfrentei quando eu era criança. Quando eu era criança, a gente tinha medo do mesmo jeito, a gente ouvia falar de coisa ruim do mesmo jeito, tinha medo do homem do saco, né? Tinha medo de gente na rua. A gente tinha medo dessas coisas, mas eu cresci voltando da escola sozinha para casa, a pé. E não era do lado da escola, minha casa. Hoje a gente não tem coragem mais de deixar uma criança voltar sozinha a pé para casa. É perigoso. Na escola, eles vão ouvir tantas vozes e tantas coisas para confundir a identidade desta criança. O diabo quer confundir a identidade dessa criança. Mas se você, mãe, assume a sua responsabilidade com Deus, eu vou assumir a missão e cria essa criança com consciência de Deus, contando as histórias bíblicas. A fé é o único valor que o diabo não poderá roubar do seu filho. A fé o diabo não poderá roubar do coração do seu filho. Outra coisa que eu quero dizer às jovens mamães: crie a sua criança na igreja. A palavra de Deus diz no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você que tem crianças aí até 5 anos, você que tem crianças até 6, 7 anos, escuta. Na hora de ir para a igreja, é assim, ó, que legal, nós vamos para a igreja hoje. É isso. Que legal, nós vamos cantar para Jesus, vamos cantar, vamos ver quem canta mais alto. É isso que a gente fala. A gente não leva a criança para a igreja brigando porque está atrasado. Não faça isso. A gente não leva a criança para a igreja com fome. Me escuta, mamãe, criança com fome é criança mal-humorada. A minha avó falava isso, ó, a alegria da criança vem da barriguinha. Barriguinha cheia, ela está alegre. Então, quer um conselho de quem é vovó aqui? De quem é a sua bispa? Leva a bolachinha dentro da bolsa. Você sabe por quê? Porque a associação da criança com a igreja tem que ser, ó, legal, tô indo para a igreja, vou para a salinha. E isso tem que ser cedo, mamãe. Você sabe por quê? Com 9, 10, 11 anos, você já terá dificuldade de levá-lo à igreja, se você não plantou isso cedo. E é fundamental. Eu estou falando da Igreja Fonte da Vida, porque a Igreja Fonte da Vida trabalha desde o pequenininho, o adolescente, o jovem, famílias e melhor idade. A Igreja Fonte da Vida, graças a Deus, tem essa missão de trabalhar as faixas etárias, as estações da vida. Então é muito importante
que você leve o seu filho, que você invista na vida do seu filho dentro da palavra de Deus. Vou ler novamente o versículo. Se o Senhor não edificar, o melhor colégio não vai ser suficiente. Se o Senhor não edificar, a sua boa intenção não vai ser suficiente. O diabo não perde tempo. Ele quer roubar, matar e destruir. E quem são aqueles que são mais amados para nós? Nossos filhos. Nossos filhos. Eu oro pelos meus filhos e agora pelos meus netos, pelos meus filhos na lei também. Eu tenho um genro e 2 noras, são filhos na lei. Eu oro por eles, como Moisés falou a Faraó. Todas as vezes que eu oro por eles e eu digo esta frase, todas as vezes que me lembro, eu digo: não fica uma unha no Egito. Da minha descendência não fica uma unha no Egito. Não fica uma unha na mão de Faraó. Você diz amém a isso? Aí onde você está, você pode levantar a sua mão e orar e fazer esta oração comigo. Levante aí agora a sua mão e diga: em nome de Jesus, da minha família, não fica uma unha na mão do diabo. Nada. Olha, minha querida irmã, Deus é fiel. Deus é fiel. Aí você pode estar me dizendo: tá bom, bispa, mas meus filhos já são adultos, eu me converti, meus filhos já eram grandes, ou eu não tive essa sabedoria de criar os meus filhos no caminho do Senhor, meus filhos se desviaram, eu sou mãe de adultos, o que eu devo fazer? Nós precisamos nos adequar às fases da vida. Isso é sabedoria de Deus. Uma mãe de adultos, não estou falando da mãe de adolescente, viu? Adolescente não tem vivência e maturidade para decidir coisas. Você que é mãe de adolescente, e adolescência se estende aí até 19 anos. Hoje em dia tem uns mutrecão aí de 20 e tantos anos que ainda pensa como adolescente. Adolescência vai aí até 19 anos, 20 anos. Na minha época, com 16, 17 anos, a gente já estava saindo da adolescência. Mas hoje em dia não. Adolescente precisa de pai e mãe. Adolescente precisa ser guiado. Adolescente, é lógico que a gente não vai tratar como criança. Não pode tratar como criança. Não pode. Tem que ter respeito, tem que ter... pelo menos está aqui, ó, gente, maior do que a gente, né? Então a gente trata diferente, mas para o adolescente, você ainda pode falar: minha casa, minhas regras. Para o adolescente, você ainda pode falar: não, nós vamos na igreja sim, hoje é dia de ir para a igreja. Para o adolescente, você pode falar: não, na minha casa não entra bebida. Eu não aceito esse tipo de filme na minha casa. Isso não é bom para você. Para o adolescente, a gente fala: olha, eu tenho horário para chegar em casa. Seu pai chega em casa no horário certo, por que você não tem horário para chegar em casa? Que isso, mãe? Você está me tratando como criança? Está achando que eu sou criança agora? Não, de jeito nenhum. Criança está dormindo nessa hora. Não é criança. Criança a gente nem pensa que vai sair. Mas se vai sair, tem horário para chegar.
minha filha, não é legal esta amizade que você está tendo. Nós precisamos falar isso. Gente, existe uma linha fina, especialmente pais de jovens e de adolescentes já terminando a adolescência. Existe uma linha fina, mas eu digo assim, entre ser autoritário, que a criança vai espanar, o jovem vai espanar e você vai perder o coração daquele jovem. Então não adianta ser autoritário, gritar, ameaçar de bater, vai bater, bebê. Não adianta, mas você tem que falar com firmeza. Esta amizade não é boa para você. Eu não posso ver você indo para um abismo e eu não te avisar. Eu sei que isso é mal. Eu sei que isso é ruim. E se ele teimar, e se ela teimar, o seu joelho tem que ir para o chão. Você tem que orar a Deus. Campanha de oração na igreja 24 horas. Leva lenço ungido e põe na fronha do travesseiro. Unge quando está dormindo. É isso aí, minha irmã. Isso funciona, isso dá certo. Quantas famílias a gente vê que aconteceu, que deu certo? Isso dá certo. Orar, pedir para o pastor orar pela pessoa, isso dá certo. E para o filho adulto, minha amiga, aquele que já saiu da sua casa, está barbado aí. Esses dias eu cheguei para um dos meus filhos e falei o seguinte: nossa, você está com a barba branca, começando a ficar branca. E ele virou para mim e falou assim: ih, mãe, eu acho que isso é pior para você, né? Falei: não, meu filho, para mim é muito bom você ter a barba branca. Então, para mães de filhos adultos, aqueles que já saíram de casa, já são autônomos, é muito bom. Quanto mais autônomo o seu filho é, quer dizer que você fez um bom trabalho. Se ele não depende de você, quer dizer que você fez um bom trabalho. Você está de parabéns, mãe. Mas nós deixamos de orar? Nunca. A casa está com a porta aberta. Meu filho, quando você precisar, pode chamar. Minha filha, quando você precisar, pode chamar. E eu vou estar aqui. No que eu puder ajudar, estou aqui. No que puder, pode contar com a minha ajuda. E a minha oração você terá sempre. Aqui tem um texto em Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17 de Jeremias. Um texto muito lindo na palavra de Deus. Está, na minha tradução, está homem, né, de uma maneira geral, humano. Eu vou colocar no feminino, porque estou falando a mães. Bendita a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ela é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, quer dizer, quando houver sequidão, ela não se perturba, nem deixa de dar fruto. Minha amiga, mães e amigas que oram, estamos fechando hoje e eu quero deixar esta palavra com você. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, na sua família, que a 3ª dobra
seja Deus. Deus. Aí você me diz o seguinte: bispa, criei esses meninos sozinha. Estou criando meus filhos sozinha. Funciona o cordão de 3 dobras também. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dobras. E aí você vai estar junto com eles. Se você se voltar para o Senhor, você é como esta árvore plantada junto à corrente das águas. Eu vou pedir à bispa ou pastora local que assuma a reunião daqui para frente, mas eu quero que você se coloque de pé ainda. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo cubra e abençoe cada família? Quero que você se coloque de pé. Se há alguém da sua casa, talvez sua filha, sua mãe, não é? Sua tia, sua irmã, você vai orar junto com essa pessoa. Se não, vamos orar 2 a 2. E você vai orar para que Deus abençoe a irmã do seu lado. E essa irmã vai orar por você. Eu creio que milagres vão acontecer agora, que Deus vai agir. A bispa e a pastora local podem orar nesse instante.